Abra o seu coração e receba a palavra viva. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gilberto e eu quero te entregar a palavra viva. E o nosso tema de hoje é o pastor e a política. Sim, nós já tivemos 2 temas sobre esse assunto. O cristão e a política, a igreja e a política, e agora o pastor e a política. Seria quase um tema desnecessário, mas eu me lembrei de uma história, de um fato ocorrido no meu ministério, que me fez gravar mais esse episódio. Em um tempo do meu ministério, eu tive um membro da igreja, uma ovelha, que era uma moça formada em história. E ela questionava que o pastor jamais poderia se envolver em tempo algum em política. Jamais. Nunca falar de política, nunca se manifestar politicamente, nunca se manifestar partidariamente. E ela sustentava isso e conseguiu até o apoio de algumas outras pessoas na igreja que achavam também que o pastor não podia se manifestar politicamente de maneira alguma. Ok? Então vamos pensar um pouco sobre isso? Eu quero abrir com esse versículo maravilhoso de Jeremias que diz assim: Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Jeremias, capítulo 3, verso de número 15. Então qual deve ser o envolvimento do pastor com política? Ou ele deve ter algum envolvimento com política? Qual deve ser o papel do pastor, a postura do pastor, a posição do pastor? Sendo o pastor um ministro do evangelho, um embaixador do céu, mas sendo ao mesmo tempo cidadão dessa terra, como ele deve se portar? Como eu, na qualidade de pastor, devo me portar então? Vamos pensar sobre isso? Uma pergunta pertinente. Por que pastores não podem falar de política e outros setores da sociedade podem? Vou te explicar. Por que pastores não podem falar de política, mas aquela minha ovelha, que era formada em história, podia falar de política? Por que pastores não podem falar de política, mas sociólogos se veem autorizados a falar de política e a dar as suas opiniões políticas? Por que o ministro do Evangelho não pode se manifestar politicamente, mas sociólogos, atores, cantores, empresários, todas essas pessoas podem? Qual é a diferença? Por que não, se todos são cidadãos de igual modo? Bom, o pastor é um ministro do Evangelho e, sobretudo, somos chamados para pregar o Evangelho, para nos dedicarmos à oração e à leitura da palavra, como a gente vê na escolha dos apóstolos, quando a junta diaconal é instituída. Os diáconos são instituídos em Atos capítulo 6, porque os apóstolos disseram o seguinte: olha, nós vamos continuar nos dedicando à oração e à palavra de Deus. De fato, a função primária do pastor é essa: se dedicar à palavra de Deus, à oração, à pregação do Evangelho, ao aconselhamento dos crentes. Essa é a função primária do pastor. Mas ele continua sendo um cidadão. E eventualmente vão lhe perguntar suas posições com relação a algumas coisas. Por que a sociedade recrimina um pastor se ele se posicionar politicamente, mas a sociedade não recrimina outros setores? Por que o sociólogo pode, o historiador pode, o professor de história pode? Por que é que o assistente social pode? Por que é que o filósofo pode? Mas a retaliação no que se refere a pastores, e até um certo horror a isso. O pastor nunca devia tocar nesse assunto. Bom, há algumas coisas para a gente considerar a respeito disso. Eu volto a dizer, nós somos pregadores da palavra, nós estamos aqui para nos dedicar à palavra, à oração, à expansão do reino de Deus, a expandir os valores do reino de Deus e, de fato, a ganhar almas para Cristo, nosso único Senhor e Salvador. É isso que nós estamos aqui para fazer. Então, o pastor não pode usar o púlpito e não deve usar o púlpito para impor sua posição política a ninguém. Quanto pastor, ele vai aconselhar, ele vai dar os preceitos bíblicos sobre os assuntos e ponto. Como cidadão, se perguntado, ele tem todo o direito de manifestar a sua opinião política.
como cidadão, se perguntado fora do ambiente da igreja se as pessoas não estão sendo coagidas por um pastor a votar num determinado partido, mas as pessoas somente estão perguntando, indagando sobre sua posição política? É direito dele se manifestar sim. É direito dele dizer qual é a posição que ele tem, se ele desejar fazê-lo. Ele não está fazendo nada de errado. Então, que isso fique bem claro. O pastor não fará discursos em favor de partidos no púlpito. O pastor não fará campanha política para o candidato tal no púlpito, porque nós já tratamos disso quando falamos da igreja, não é função nossa fazer isso. Mas, em particular, em conversas particulares, se indagado sobre isso, ele tem o direito de ter sua opinião, sua posição política e tem o direito de responder se perguntado for. E tem mesmo o direito de se manifestar em conversas particulares, desde que ele não diga eu sou pastor e você é obrigado a me ouvir por isso. Porque nós não podemos fazer isso. Aliás, ninguém devia fazer isso. Eu já tive professores que tinham ideologias específicas que eles defendiam e eles diziam pra gente mesmo, você tem que me ouvir porque eu sou professor. Já vi professores fazerem isso, sei que muitos fazem isso, né? Se revestem dos seus títulos e dizem, eu estou certo porque eu tenho o título tal e eu tenho o cargo tal. Não pode ser assim, nem para o pastor, nem para ninguém. Um professor não deve usar a sala de aula para militar politicamente. Um profissional não deve, no exercício do seu cargo, militar politicamente, fazer campanha para um determinado partido e se impor aos outros dizendo, você tem que fazer porque sou eu. Ninguém deve fazer isso. O pastor, menos ainda. Um outro ponto interessante sobre a nossa postura na política é, o pastor deve se candidatar a um cargo público? Não, um pastor não deve se candidatar a um cargo público. Quando eu olho para a política, eu vejo que eu não devo me candidatar a um cargo público. Eu não devo me candidatar a prefeito, governador, deputado, o que quer que seja. E se um pastor se sentir chamado para exercer qualquer cargo público, eu entendo que ele deve abrir mão da sua função ministerial, ele deve pedir licença do ministério ou até mesmo exoneração do ministério e se dedicar à vida política. Se ele foi chamado para isso, que Deus o abençoe e ele abra mão do ministério e vá ser um político. Contudo, se é pastor e quer ser pastor e político ao mesmo tempo, eu não vejo base escriturística nenhuma para isso. Precisamos de bons cristãos na política e precisamos de pastores honrados e preciosos no púlpito. Agora, o irmão deseja ser político, ele pede licença do ministério, vai se candidatar a um cargo público e vai ser bênção lá também. Nós olhamos as escrituras e vemos que Davi era rei e Samuel era profeta. Você tinha os cargos bem distintos. Quando Saul quis sacrificar o que era função de Samuel, ele teve problemas, ele foi repreendido e na verdade até rejeitado pelo Senhor, porque ele exerceu uma função que não era a dele. O Senhor não havia chamado para ser rei e ao mesmo tempo sacerdote. Reis tinham sua função, sacerdotes tinham suas funções, e ainda que reis tivessem a sua religião, o que eles tinham direito, ainda que os reis de Israel servissem a Deus, direito deles, ninguém tem que ser ateu só porque o Estado é laico. O Estado é laico, mas não é ateu. O presidente, ele governa para todo mundo, mas não tem que ser ateu. O governador, idem. O prefeito, a mesma coisa, tá? Mas entendo que são funções distintas e bem separadas, para que uma não se misture com a outra. Eu já disse lá no tópico sobre igreja, na devocional sobre igreja, e repito aqui agora. Quando a igreja se enfronhou demais na política, foi o caso do catolicismo romano em Roma e depois, as coisas não deram muito certo. Então, o pastor, se deseja ser político, que seja político. Mas se é pastor, que seja só pastor. Eu tenho um chamado maravilhoso. Eu tenho um chamado precioso, o do pastoreio. E eu entendo que abrir mão dele para me dedicar a outro chamado qualquer é diminuir um chamado precioso que Deus me deu. É minha posição particular, mas entendo que, ainda que alguém pense diferente, ele precisa considerar isso. Se ele vai ser político, ele precisa abrir mão do pastorado para se dedicar àquilo com excelência. Se eu sou pastor, quero ser pastor com excelência. Se fosse político, precisaria ser político com excelência. Então, qual é a esfera de atuação do pastor na vida pública? O pastor é um profeta. Ele tem que estar livre para pregar, para dizer o que está certo, para dizer o que está errado, para denunciar o erro,
para falar sobre a moral das Escrituras, sobre os valores do reino. É isso que um pastor faz. Ele é um profeta, ele é um servo do Senhor que denuncia o erro e que ajuda nas questões que estão absolutamente corretas. O pastor vai difundir os valores do reino, é isso que ele faz. Nada impede que ele, se tiver tempo ou condições, que ele exerça algum voluntariado em, por exemplo, algum conselho popular, conselho de assistência social, conselho de saúde, conselho do idoso, conselho da criança, do adolescente, o que quer que seja, conselhos populares, associações de bairro. Nós podemos participar dessas coisas para ser luz ali. Agora, cargos remunerados, então, isso aí vai ser bem complicado. Mas o pastor é um profeta e onde ele estiver presente, na escola pública, nos conselhos populares, em quaisquer reuniões, ele deve ser luz e deve ali deixar bem claros os valores do reino, os valores de Cristo Jesus. O pastor é chamado para ser profeta, e ser profeta muitas vezes vai implicar em que ele tenha que falar algumas verdades que não vão agradar a um grupo. Em outro momento falará verdades que não agradarão a outro. Por exemplo, se perguntado sobre aborto, a Bíblia é contrária ao aborto. Se perguntado sobre a liberação das drogas, a Bíblia é contrária à liberação das drogas. Se perguntado sobre o casamento homoafetivo, sobre a união estável, de homossexuais, porque não tem casamento homoafetivo. Se perguntado sobre isso, ele tem que dizer, eu sou contra, Dois homens nunca serão um casal, eles são um par no máximo. Duas mulheres nunca serão um casal, serão um par no máximo. Se perguntado sobre injustiça social, ele tem que dizer que o Senhor odeia a injustiça social. Ele espera que cuidemos dos órfãos, que cuidemos das viúvas. Se perguntados sobre militância judiciária, o judiciário não tem o direito de ser militante. O judiciário tem que ser justo, tem que julgar todo mundo de modo igualitário. Se o seu réu é de direita ou é de esquerda, isso não importa. Ele tem que julgar de modo igualitário. Se o sujeito é pobre ou é rico, isso não importa. A lei precisa ser a mesma para todos. E ele não pode receber suborno. Um juiz não pode e não deve receber suborno. Nunca, jamais. Então, militância judiciária é um erro absurdo. O juiz tem direito de ter a postura política dele, assim como o pastor. Lá na casa dele, na vida privada dele, se perguntado privativamente. Agora, exercendo a função de juiz, ele deve ser justo. Não importa a ideologia do réu que esteja na frente dele, ele deve ser justo. Por fim, a gente espera que a nação toda se converta e se arrependa. Você deseja bons pastores? A promessa de Jeremias, capítulo 3, verso 15, tem uma condicionante. Deus disse a Israel que lhes daria bons pastores, pastores segundo o seu coração, para apacentá-los com conhecimento, com inteligência. Mas tem uma condição: o povo devia se voltar para o Senhor. O povo deveria se voltar para o Senhor. É tempo de se voltar para o Senhor. É tempo de orar pelo seu pastor mais do que nunca. E é tempo de orar com força, com veemência. Há recomendações do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, versos de 1 a 5, está escrito: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto, Timóteo, eu o exorto solenemente, pregue a palavra. E pregar a palavra muitas vezes vai trazer desgaste para um lado ou para outro, não importa se é direita ou se é esquerda. Há erros dos dois lados, há coisas para serem corrigidas dos dois lados. Esteja preparado, a tempo e fora de tempo. Repreenda, veja a função do pastor, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Vá às Escrituras e exorte as pessoas e diga: isso está certo, muito bem, isso está errado. Agora voltamos para o texto. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Agora é palavra minha, comentário meu. Certamente, já chegamos nesse tempo. Voltamos ao texto. Não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. As pessoas não procuram mais pastores fiéis às Escrituras. Muitas pessoas, melhor dizendo. Muitas pessoas não procuram mais pastores fiéis às Escrituras. Eles procuram pastores que digam aquilo que eles gostam de ouvir. Não é função de um pastor fazer isso. Vamos voltar para o texto? Essas pessoas, elas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém,
seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, pregue o evangelho, fale a verdade, suporte a provação se necessário for. Voltando para o texto. Cumpra plenamente o seu ministério. Que Deus nos abençoe para que seja assim, né? E o apóstolo Paulo, em Colossenses, no capítulo 4, versos de 2 a 4, ele pede que orem por ele e por aqueles que estavam com ele, né? E assim como Paulo, eu peço que você ore por mim e peço que você ore por todos os demais pastores. Paulo diz assim: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, manifestar a Cristo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Assim como Paulo pediu oração, peço oração da mesma forma por mim e pelos meus colegas ministros, pastores. Nós somos cidadãos do céu, mas somos cidadãos dessa terra. Vivemos esse dilema. Já não somos desse mundo, somos cidadãos do céu, porém somos cidadãos também dessa terra ainda. E enquanto cidadãos dessa terra, que sejamos bons embaixadores e representantes de Cristo para mostrar a vontade de Cristo. Que seja assim, em nome de Jesus. Vamos orar? É tempo de falar com o Senhor do Universo. Pai querido, obrigado pela tua graça. Abençoa a mim, pastor, e a todos os pastores, para que tenhamos a postura bíblica, quer o mundo goste disso, quer não goste. Que sejamos bíblicos, escriturísticos, pregando a tua palavra, denunciando o erro, louvando ao Senhor quando houver acertos, exortando políticos, exortando pessoas, exortando a população, exortando ao povo para que se arrependa e particularmente exortando as ovelhas que o Senhor nos concedeu. E que as pessoas amadureçam para o fato de que o pastor tem o direito de pensar, tem o direito de ter uma posição política e que o Senhor nos livre de sermos, Deus querido, agentes para fazer campanha para qualquer que seja o candidato dentro da igreja. Que o púlpito seja lugar de proclamação da palavra. Que o ambiente da igreja, o ajuntamento solene de culto, o ajuntamento dos crentes, seja um tempo para que nós, pastores, edifiquemos a igreja. E as nossas vidas, no cotidiano, com conversas com pessoas, se quisermos manifestar nossas posições, que o façamos com tranquilidade, com alegria, com sabedoria, e que as pessoas aprendam a respeitar a nossa individualidade também, a nossa personalidade e as nossas escolhas enquanto cidadãos. Sobretudo, desde que essas escolhas sejam pautadas na Bíblia, nas Escrituras. Que seja assim, eu oro em teu nome, Jesus. Amém. Amém. E que a palavra viva transborde em seu coração. Que a palavra viva transborde em nossos corações. Nós estamos chegando ao fim dessas 3 devocionais que falam de política. Que Deus te dê muita sabedoria para que você vote confiado e baseado na palavra do Senhor. Te abençoe. Não é fácil escolher, mas a gente precisa. E uma vez que precisa, que o façamos levando em consideração os conceitos bíblicos, os preceitos bíblicos, os mandamentos do Senhor. Mais uma vez, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Abra o seu coração e receba a palavra viva.